Jornal da Mix. Estou aqui com o Pancho. Nós recebemos aqui hoje a reitora da FURB, professora Márcia Sardá Espíndola, gentilmente atendendo aí o nosso convite para a gente bater um papo e a gente falar de um assunto tão bom, né, que é educação. Tudo bem, reitora? Seja bem-vinda. Bom dia. Tudo bem, bom dia. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bem. A senhora está aproveitando essas, entre aspas, férias, né, escolares, vamos dizer assim, mas também para dar uma costurada aí com essas mudanças de governo, conversar, o que dá para implantar, enfim. A gente entrevistava, inclusive, aqui no estúdio, até então, o candidato Jorginho Melo, hoje governador eleito, e batia muito na bandeira da educação, criando faculdade gratuita para os estudantes catarinenses. E a senhora tem participado ativamente dessas conversas, né? O que seria isso, reitor? Isso está avançado na conversa, não está? Né? É utopia? Não? Realmente dá para tirar do papel? Olha, esse é um projeto fantástico para nós. Ele será aplicado para o Sistema CAF. O Sistema CAF são 14 instituições de ensino superior aqui em Santa Catarina, criadas por fundações municipais. Aqui em Blumenau é a FURB. Então, existem, como tem a Univale, Unidave, essas conhecidas são essas instituições do Sistema CAF. Por que para elas? Porque nós somos comunitárias sem fins lucrativos. Então, para você fazer um repasse de um recurso público, né, não pode ser para quem é acionista ou para bolso, né, de donos. E também nós já vínhamos trabalhando com dados, então, quando ele era senador, para trabalhar bolsas federais para compras de vagas ociosas. Então, esses dados, os levantamentos dos dados, do orçamento de cada instituição, por que se chegou aos 2 bilhões já no começo da campanha, ele dizia então que ia aplicar 2 bilhões em bolsas para graduação, porque esse levantamento já existia nesse recurso que nós tínhamos para fazer um projeto de bolsas de vagas ociosas. Então, nesse projeto, hoje nós já temos o UniEdu, que são bolsas do governo do Estado, que é um orçamento muito importante. Hoje, na FURB, ele corresponde a praticamente 30% dos nossos recursos na graduação, em bolsas. Então, seria como uma ampliação do UniEdu. Hoje, o UniEdu ele paga de 25% a 100% de bolsas para os alunos que se cadastram. E nesse Universidade Gratuita, então, se ampliaria para alguns critérios que daí nós temos uma equipe que está trabalhando já com o governo do Estado, principalmente levantamento de dados e tudo, para, então, ampliar e ver quais são os critérios. Mas seria só para graduação, para catarinenses, e daí temos que ver como vão ficar os critérios, se serão parecidos com o do UniEdu. As bolsas do UniEdu não deixariam de existir, né, Márcia? Ou seria tudo unificado nesse projeto de universidade gratuita, que, por sinal, né, Pereira, foi uma das grandes promessas aí do Jorginho Melo. Com certeza ele tem o dever aí de implementar, né? O UniEdu continua funcionando depois disso? Como é que a senhora vê isso? No primeiro semestre agora, nós continuamos com o UniEdu. Porque esse projeto de lei, o UniEdu, é o que a gente chama o artigo 170 e o artigo 171 da Constituição do Estado. Para mudar o UniEdu, precisamos, então, ter uma votação na LESC, uma mudança da Constituição. Isso vai ser uma articulação política também grande. E cada reitor, eu tenho uma missão aqui na região de trabalhar, conversar com os deputados locais aqui eleitos, explicando a importância disso para ter o apoio. Acredito que a maioria nós já temos o apoio. Então, cada reitor também na sua região terá essa missão. Então, no primeiro semestre continua o UniEdu como ele era, com todos os critérios, e essa universidade gratuita, então, começa a partir do segundo semestre. O repasse desses valores por parte do governo do Estado, reitora, estão em dia, né? Porque a gente sabe que em tempos passados aí demorava para entrar esse recurso do artigo 170 aí para as faculdades, né? Como é que está isso hoje? Olha, uma questão que a gente coloca até do governo Moisés foi a ampliação dos recursos e o pagamento em dia. Totalmente em dia, não houve atraso. O UniEdu, ele corresponde a 5% do orçamento da educação do Estado para bolsas do ensino superior. Até então, ela é já da década de 70, essa lei. Até então, nunca chegou aos 5%. Quando, em 2018, estava em 1,48% desses recursos repassados. O governo, então, a partir de 2019, foi aumentando a cada ano e agora, no último ano, chegou realmente a 5%.
Por isso que nós tivemos uma ampliação e pagamento em dia sempre. Importante essas alternativas, porque assim, ó, nem todo mundo, né, reitora, tem condições de fazer uma faculdade até pelo valor da mensalidade. Que convenhamos, é um valor altíssimo. Isso, qualquer universidade que você pegar para fazer um curso, a mensalidade de 2 mil, 3 mil, né? Mas que valor é esse para fazer 5 anos de faculdade? Faz a conta, quanto é que custa isso no final, né? Por que esses valores estão tão altos assim, reitora, no seu ponto de vista? Hoje, assim, a maioria tem alguns cursos, por exemplo, medicina veterinária, odontologia, que são os 3 cursos que passam muito, né, na área da saúde, de R$ 2.000. A maioria dos cursos que nós temos hoje sempre é foram, abaixo. né, na verdade. Medicina chega a quase 10, pelo que eu sei, né? 8 mil 8 mil reais, 8 para mil e poucos. 8 mil reais por mês para uma faculdade. É, Lógico, é medicina, ok, a gente entende. Mas são 8 mil reais por mês, né? É uma loucura. É um custo alto, né? Esses cursos, a mensalidade ela é calculada em cima dos laboratórios que são usados. Por exemplo, para a medicina, nós temos convênios com os 3 hospitais aqui. Os nossos alunos têm aulas no Santa Catarina, Santa Isabel e Santo Antônio. Então, nós pagamos mais de R$ 250 mil por mês nesses convênios. Lógico, né? tem um custo também, tem custo outro lado também. Laboratórios, o ambulatório que nós temos, né? Eu tenho aqui os dados, só em atendimentos no nosso ambulatório da FURB, lá na Itopava, não, desculpa, Fortaleza Alta. Fortaleza Alta, né? Foram 36 mil atendimentos. Quando isso? Ano passado. Ano passado? 36 mil? Na odontologia, ali no Campus 3, que é na descida da Ponte Tamarindo, 5.052 atendimentos. Então, os nossos alunos atendem também a comunidade. Lógico, nós temos convênios com o SUS, mas paga muito menos do que a gente atende, né? Na psicologia, 3.084 atendimentos. Então, são cursos também que demandam, né, professores, orientadores. A FURB, por ser pública, nós temos um quadro bastante qualificado permanente. Então, isso tudo modifica o custo, né? Qual é o curso mais assediado, assim, no levantamento hoje? da FURB, ele mais procurado, assim? O que É que o pessoal- medicina. É medicina? Medicina. E tem muita gente de fora que vem a Blumenau, né? Muito, muito, muito. Nossa, É filas. o que a gente falava, inclusive, agora há pouco, né, Pancha, aqui de Blumenau, que é uma cidade que realmente aqui a gente tem uma qualidade de vida. Então, quando a pessoa vem estudar, ela olha o contexto como um todo, né? Claro. Sim. Então, medicina... E ainda a nossa referência. mensalidade é uma das mais baratas de Santa Catarina, mesmo sendo 8 mil e poucos reais. Agora, reitora, a senhora falava aí, né, que a universidade é pública, né? A gente sabe que ela tem esse caráter público municipal, mas cobra mensalidade, né? Não é uma universidade gratuita, né? E, em paralelo a essa questão das bolsas, existe a questão da federalização aí da FURB também, essa ideia de tornar a Universidade Regional de Blumenau uma universidade federal, né? Gratuita nesse caso. E esse processo andou no ano passado, até com a participação bastante ativa do então senador Jorginho Melo, e agora no governo do estado provavelmente vai continuar também esse trabalho, imagino eu, espero eu, né? Há quantas anda essa questão? Como é que essa questão vai ser tratada agora com o novo governo federal, já que vocês estavam tratando com o governo Bolsonaro e agora a gente tem o governo Lula, né? Qual a expectativa da senhora em relação a esse trabalho todo ao longo do ano de 2023? Bom, vocês recordam que o ministro esteve assinando um termo de compromisso, foi em agosto. Nós tínhamos 6 meses para concluir, ele termina então o prazo agora em fevereiro. Tinham três dados importantes que foram solicitados nesse termo de compromisso. O primeiro era fazer um estudo da mesorregião, não só aqui da Anvi, mas da mesorregião, que são 54 municípios de todo o Vale do Itajaí, para ver a demanda do ensino público, como estava Santa Catarina. Nosso levantamento foi muito bem feito pelo programa de pós-graduação de administração. O professor esteve à frente desse projeto. E o que nós levantamos? Não existe vaga pública na área de saúde na mesorregião de Santa Catarina. Em todo o Vale do Itajaí não existe? Não existe. Então, nós não temos. A maior demanda que vocês vejam, nós temos na FURB hoje é para a área da saúde. Não existe vaga. Então, o catarinense hoje que quer fazer um curso na área da saúde, não tem nesses 50. Então, é mais na capital, né, em alguns, a Universidade Federal Fronteira Sul, mas aqui na nossa região. Então, isso já mostra que a viabilidade. Se a FURB for federalizada, ela também vai ficar num patamar parecido de vagas gratuitas com o Paraná e Rio Grande do Sul, porque hoje nós estamos bem abaixo.
Então, a FURB sendo federalizada, os 3 municípios, os 3 estados ficam bastante, né, equiparados nas vagas gratuitas. E vagas que eles pediram também para a gente ver se existiam sobreamentos, né, aqui na região, principalmente da UFSC, do IFSC e IFC, são 3 cursos que seriam repetidos, que daí teríamos que ver. Então, a viabilidade é muito grande nesse critério que eles colocaram para nós. O segundo critério era do projeto de lei da cedência dos servidores, que hoje, para nós, esse é o maior problema, né, a ser resolvido na federalização. Os servidores e o SBLU, a Previdência. Só explicando, né, os servidores que atuam na universidade são servidores municipais hoje, né? E, lógico, com a federalização da universidade, teoricamente eles teriam que passar a ser servidores federais, mas essa transição é que é complicada, né? Se tornar servidor federal não tem como, mas tem como fazer a cedência. Então, o governo municipal faria a cedência dos servidores públicos municipais ao governo federal até a extinção dos cargos. Então, até o último se aposentar. Os novos concursos já seriam para servidores federais. E o SBLU daí, reitora? Então, nesse ponto, nós fizemos, a professora Sandra Krieger, que fez todo o projeto de lei, foi apresentar agora, quando foi uma comitiva para Brasília, em novembro, ela que apresentou o projeto no MEC, foi muito bem recebido, um projeto excelente que já tratou disso, tanto dos servidores quanto dos estudantes já matriculados na FURB, para que eles tivessem a garantia de continuidade como alunos da federal. E o terceiro ponto, que agora que nós conseguimos alinhar, é a avaliação do nosso patrimônio. Para quê? Para poder indenizar o SBLU. Então, quando o governo municipal repassar o patrimônio para o governo federal, a nossa expectativa é ter um retorno, né, uma indenização do patrimônio, essa indenização ser colocada no SBLU para garantir as aposentadorias também desses servidores, porque não vai ter a continuidade de pagamento de novos. E, então, a prefeitura contratou uma empresa, agora foi em dezembro, que tem, então, um prazo para nos entregar essa avaliação do patrimônio. E também uma análise da situação da Previdência, né, do SBLU. O patrimônio está estimado em quanto, reitora? Eles é que vão nos entregar Não isso. Não tem ainda uma estimativa? Não. Se fosse assim, colocar no CUB, mas tem muito mais, daria mais de 600 milhões. 600 milhões de reais. É porque, imagina, toda a estrutura da FURB, os pontos que nós temos, né? A senhora está falando de todos os campos, a gente está imaginando só a FURB toda. Não, a FURB como toda. São 5 campos, não? Quantos são? 5, 5, né? Campi, no caso, né? Exatamente. Para quem não sabe, 5 campos. O plural de campos é campi. Campi. São 5 Tem campos. um campus ali e vários campi. É estranho, né? É isso. Essa língua bom. E aí nós vamos, como o prazo é até fevereiro, nós vamos pedir, então, uma prorrogação. O que nos ajuda, quem fazia todas as agendas em Brasília era a Vânia Franco, que ficou agora como secretária de Articulação Nacional também do Jorginho. Ela já era assessora. Então, já conversei com ela para nós marcarmos, então, agendas agora de relacionamento com esse novo governo. O projeto técnico a gente faz, agora a articulação política tem que ter, senão não acontece. Ainda mais agora com a mudança de governo, né? É importante que estejam aos alinhados novos aí, né? parlamentares também, né? Buscar todo esse apoio. É por isso que esse corpo a corpo, olho no olho com os deputados, cada reitor, né, fazer o seu papel de casa também, mas a FURB em especial, né? Seja, aqui a gente tem a deputada agora, Ana Paula Lima, muito bem alinhada com o governo Lula. Isso. Então, de repente, para buscar algo nesse sentido para Blumenau, né? Não conversei com ela depois, agora da posse, mas antes, né, já falamos, e ela se comprometeu também a nos ajudar nessa pauta. É o que a gente imagina, né? Que toda a força de Brasília possa atuar nesse sentido, né? Qual o próximo passo agora, Márcia? Entregar esses números aí que estão sendo levantados, esses 3 aspectos, para o governo federal? É isso? Isso. Então, agora, com isso, nós então entregamos a proposta. E isso que nós colocamos. A federalização da FURB se fala há décadas, né? Não é de agora. Muitos anos. Mas sempre foi só muito falado. Então, nós assumimos um compromisso de fazer um projeto, começo, meio e fim, dizer assim, vai ser viável ou não. Pode ser que o governo federal diga, não vou pagar isso pelo patrimônio. Daí se torna inviável por causa das aposentadorias também. Então, tudo isso tem que ser analisado. E se não der, eu acredito sim que será viável. Mas eu acho que nós temos que dar essa resposta também agora com um projeto que nunca foi feito, com todos esses itens e todos esses levantamentos. Tem que se empenhar. É isso que a senhora falou, é começo, meio e fim, para ver se a coisa anda, né? Sem dúvida.
Ô, reitora, só aproveitando a sua visita aqui com a gente hoje, a senhora ano passado cumpriu uma missão internacional, esteve em Singapura, Japão, conheceu vários modelos de educação aí por esses países também. A senhora trouxe alguma ideia para Blumenau? Foi uma missão bem importante, financiada pela FAPESC, e onde foram todos os reitores de Santa Catarina, não só todos da ACAF, né, dos 14, mas do Instituto Federal de Santa Catarina, da Fronteira Sul, e também da UFSC, não o reitor, mas foi o pró-reitor de pesquisa, e da UDESC. A UDESC faz parte da ACAF também. Então, esse relacionamento foi muito importante. A missão, então, com o Japão, o maior objetivo é criar os relacionamentos para convênios, né, para os nossos estudantes poderem fazer intercâmbio, professores e tudo. No Japão, o que a gente vê? Que a demanda para jovens, para intercâmbio, é muito grande, é um país que está envelhecendo e eles querem muitos jovens lá. Realmente, a gente vê universidades enormes, vazias, não vazias, assim, mas com ociosidade de espaço, então eles têm isso, buscando tecnologias também. E o que me chamou a atenção, principalmente nas áreas das engenharias, hoje buscando a área de humanas, porque eles nunca pensaram nisso. E eles mesmos falaram, né, depois da pandemia, não adianta nós criarmos as vacinas e as pessoas não se vacinarem. Então, hoje eles estão buscando mais também as áreas de humanas dentro das universidades. Nós tivemos na Embaixada do Japão, que é bem interessante eles trabalharem conosco, então, dessa missão de intercâmbio, até de empresas. E Singapura é bem diferente, porque Singapura, o mundo está lá dentro. E é bem mais difícil desse relacionamento. O que chama atenção em Singapura, que eles têm, todas as universidades trabalham nas demandas do governo. E não são várias áreas de pesquisa, são, por exemplo, 6 áreas. Né? Energia, a questão dos alimentos, hoje eles estão focando muito nisso, porque eles são uma ilha menor que Florianópolis, com 6 milhões e poucos de habitantes. Você imagina isso? Só que você não vê congestionamento, nada. Você só compra um carro lá se você mostrar que você precisa muito. Senão, você não compra. Então, o sistema de transporte público funciona muito bem. A questão que eles não têm é território, que nós temos tanto. Então, assim, as pesquisas se diferem nisso. Elas estão muito focadas a criar, por exemplo, alimentos, vegetais em estufas, e nós temos onde plantar. Mas a questão das energias e o beneficiamento, né? Então, por exemplo, eles não produzem energia, mas beneficiam. Então, essa questão também que a gente coloca muito, quanto é importante trabalhar a ciência no seu país para também beneficiar, né? Não só vender, né? E se tornar um país assim que eles falam, né, o celeiro do mundo. Não, a gente tem que trabalhar. Daí nós encontramos muitos jovens, né, lá brasileiros fazendo intercâmbio. E Singapura, eles trabalham muito assim, se você vai trazer um retorno para nós, não se você vem para cá. Então, é um país mais difícil, é muito prático. E agora com o Japão também muitas possibilidades. Bacana, essa internacionalização do estudo daqui é importante, né? A FUB já trabalha muito com a universidade na Suécia, se eu não me engano, né? Eu não sei que outros países também existe o convênio com a FUB, além da Suécia, reitora? Alemanha, temos, né, algumas faculdades e muito bem aceitos também. Eu sempre falo para os jovens, né, quando eles saem para os intercâmbios, se vocês abrem as portas para os próximos. Então, façam um bom intercâmbio, estudem, porque já tiveram também casos, né, de eles não vão fazer, que eles querem passear também, conhecer. Fazer turismo. Então, hoje a gente foca muito, né, nos estudantes que vão. Então, por exemplo, nós tínhamos em Bremen, nós tínhamos uma bolsa na área de engenharia. Como foram estudantes que foram muito bons, nós já estamos com 5. Então, eu falo para eles, vocês abrem portas. Portugal, também muito. Nós trabalhamos agora também, nos integramos a uma rede de universidades que vão trabalhar projetos de pesquisa, então nós vamos trabalhar bem forte agora também, mais ainda na internacionalização. E a FURB também recebe esses estudantes de fora? Sim. Agora na pandemia não vieram, claro. Né? Então nós vamos retomar agora, até nessa próxima gestão, eu assumo, né, o 2º mandato, dia 31 de janeiro. Então é um projeto que nós temos de internacionalização e dupla diplomação.
Né, que os nossos estudantes também possam, né, nós estamos trabalhando convênios para que eles fiquem, então, né, metade do curso aqui, metade fora, e possam ter uma dupla diplomação. Tá bom. A senhora vai fazer algum evento para sua posse, não? Sim, dia 31 de janeiro no 31, Teatro tem a- Carlos Gomes. Uma posse, Isso. então tá bom. Reeleita. Isso. Aliás, foi um consenso muito bacana ali, que a gente não via em anos anteriores na FURB, né? Mas, de repente, todo esse assunto que a gente estava comentando aqui, essa construção, esses projetos que a senhora teve que falar, ó, tem que fazer começo, meio e fim, deixa eu tocar, vamos pensar em conjunto. Foi essa construção que a senhora fez para conseguir fazer esse consenso e a reeleição também? Olha, a política na FURB é complexa, né? Muito Bem complexa, muito complexa. Mas nas reeleições, o Natel também teve uma reeleição sozinho. Então, nas reeleições, geralmente é na primeira, o mandato é que ocorre mais disputa, né? Quando eu fui no primeiro, foram 4 candidatos. Sim, pegou fogo também. inclusive. Pegou fogo. Na segunda, então, essa tradição a FURB tem também de, nas reeleições, né? Nós tivemos um mandato que foi, conseguimos aplicar muita coisa, mas 2 anos foi tratando de pandemia. Então, também foi uma necessidade de continuidade até para colocar em prática tudo que nós trabalhamos. Mas, sim, o relacionamento, principalmente político da FURB, nós trabalhamos muito bem. A FURB é muito forte, né? Basta representá-la. Ela tem uma força na região, onde você fala, tem muito respeito até entre as outras universidades, porque ela foi a primeira. Ela foi a primeira do interior. Então, todo mundo se reporta à FURB com muito respeito, né? Então, isso é muito importante. Então, é colocar a FURB no patamar que ela merece estar. Ótimo. Tá bom. Então, parabéns pela sua reeleição, né? Boa sorte no novo mandato. Obrigada. E, reitora Márcia, e obrigado por ter aceitado o nosso convite e bater um papo com a gente hoje aqui na Rádio Mix. Eu que agradeço. Obrigada. Intervalo, meus amigos. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento UniaSelv. É EAD, é semipresencial, é do seu jeito. Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix.